Oi, gente, tudo bem? Esse é um daqueles vídeos que eu comento um pouco sobre a minha experiência em alguns cursinhos daqui de São Paulo e minhas opiniões acerca deles, o que eu vivi ali, né? Como que foi a minha estadia durante esse tempo nesses cursinhos. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre o poliedro. Muita gente conhece poliedro. Poliedro é referência, preparação para vestibulares de alta concorrência, né, de alto rendimento. E, sem dúvida, quando você começa a pleitear a medicina, poliedro se torna das primeiras opções suas. No entanto, um grande fator limitador do poliedro é o preço. O poliedro ele tem uma mensalidade bem salgada, mas sempre no começo do ano letivo, né, no começo do ano, eles têm concurso de bolsa. E eu acho que é uma super alternativa para você que quer ir pro poliedro, mas não tem condição de encarar a mensalidade integral do cursinho. Material do poliedro. O material do poliedro é algo muito visado nos grupos de pré-vestibular, né? Quando você entra nessas comunidades de projeto medicina, medibulandos, páginas voltadas para medicina, onde tem esses grupos de estudos, por vezes tem o pessoal requerendo o material do poliedro para compra, para doação, mas sempre tem alguém procurando o material do poliedro, porque por conta do alto nível de aprovação do poliedro, as pessoas tendem a procurar o poliedro de forma geral, até mesmo material. No entanto, uma coisa que quando eu entrei no poliedro eu me assustei um pouco foi em questão do material didático. O material didático do poliedro, ele é bom, ele não é ruim, mas para ser sincero, eu no cursinho eu quase não usei o material do poliedro. Lá dentro do cursinho eles trabalham muito com a dinâmica de folhinha, que é assim, o professor ele tem no poliedro total liberdade para fazer o cronograma de aulas dele. Ele, obviamente, tem algo a seguir, no final do ano ele tem que entregar todas as matérias dadas, mas se, por exemplo, na apostila você tem que começar com colonização. Se o professor, dentro da didática dele, dentro do plano de aula que ele considera correto, achar que não é a melhor forma começar por esse ponto, ele começa por outro e esse ponto fica lá para frente ou lá para trás, e o professor tem total liberdade para fazer isso no poliedro. E aí eles acabam funcionando com um sistema de folhinha. O professor dá todo começo de aula uma folhinha. Dentro dessa folhinha pode conter só o roteiro de aula, como também pode conter exercícios. Isso de exercício era muito comum nas aulas de produção de texto, porque por vezes o material didático ele não é atualizado todo ano. No entanto, a folhinha o professor ele consegue atualizar todo ano. Então a primeira coisa que me assustou, e eu não tinha conhecimento, eu quero compartilhar com vocês, o poliedro, as unidades do poliedro, pelo menos Paraíso e Vila Mariana, e imagino que em São José e Campinas seja da mesma forma, os professores trabalham quase que na sua totalidade com folhinhas. E, querendo ou não, a gente se prepara com essas folhinhas. Então, de maneira direta, nem indireta, esse alto nível de aprovação vem dos professores do poliedro, não do material didático do poliedro. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre o material didático do poliedro é que no cursinho a gente não usa muito, a gente usa mais as folhinhas dos professores e, sem dúvida, o que faz o poliedro ser o que não é o material didático, são os professores. Sem dúvida alguma, o corpo discente do poliedro é responsável pelas aprovações. Então, os professores, se vocês pudessem comprar, seriam os professores que vocês deveriam comprar, não o material. Porque o material em si é um material ok, não muito bom. Os próprios professores, eles têm as suas ressalvas quanto a algumas partes do material em alguns livros. Mas, de maneira geral, a gente trabalha com folhinha e não com material. Então, de certa forma, se você procura a aprovação que o poliedro promete, a funcionalidade está dentro das folhinhas e não no material didático. Aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas folhinhas dos professores do poliedro, para mostrar mais ou menos como que é. Eles colocam aqui o roteiro de aula, tá vendo? A tarefa. E aqui eles vão colocando a pontuação, eles vão linkando os tópicos da aula. E aqui os textos de apoio pra gente ler em casa. Tá vendo, ó? Muito legal. Isso é de um professor e esse é de outro professor aqui, ó. Tá vendo? São pontuações. E uma coisa muito legal que acontece é que a gente acaba tendo um resumo. O professor ele acaba fazendo o próprio resumo e a gente só tem o trabalho de ler, decorar não, né? Absorver e guardar isso com a gente pra gente usar lá no futuro, quando tiver na época de revisão, é muito bom. Então, gente, esse é o livro do poliedro, Caderno de Sala.
Pra ser sincero, a gente não usa o caderno de sala, apesar dele chamar caderno de sala. Por vezes, alguns professores pedem pra gente fazer alguns exercícios que estão aqui. Mas a maioria não o utiliza, até mesmo porque eles funcionam mais ou menos com aquela dinâmica da folhinha. Então, na folhinha já tem os exercícios que eles querem que a gente faça. Então, esse caderno acaba sendo inutilizado, a gente não usa muito. O segundo ponto a se comentar é a estrutura. Disso, eu posso falar sobre o poliedro Vila Mariana e o poliedro Paraíso. Eu fiz 2 anos de cursinho no poliedro. Esses 2 anos de cursinho foram feitos na Vila Mariana, porém, eu tive amigos de muito tempo que fizeram no Paraíso e eu visitei a Paraíso algumas vezes, então eu tenho noção da estrutura. Talvez não funcionalmente, porque eu não tinha contato direto todo dia ali, mas de maneira geral eu consigo falar um pouco sobre as duas unidades. Campinas e São José eu não conheço. A unidade da Vila Mariana é a unidade central do poliedro em São Paulo. Então, quando tem palestra do poliedro, quando tem algo do gênero que tem que reunir as duas unidades, poliedro Vila Mariana e poliedro Paraíso, o pessoal da Paraíso se desloca até a Vila Mariana. Alguns simulados também que são aplicados, por vezes o pessoal da Paraíso tem que se deslocar até a Vila Mariana. De maneira geral, as duas estruturas são muito boas, você tem espaço para estudar, mas, ao meu ver, a unidade da Vila Mariana, ela conta com uma estrutura melhor. Na Vila Mariana a gente tem 2 cantinas, uma cantina no 8º andar e uma cantina no térreo. Já na Paraíso, eles não contam com cantina, a cantina é fora do prédio. E o plantão de dúvidas da Vila Mariana, ele fica localizado no 4º andar do prédio da Vila Mariana, tem 8 andares o prédio. E ele fica localizado no 4º andar, junto com a coordenação e o pedagógico. O plantão de dúvidas, ele tem uma sala de espera para você esperar enquanto você aguarda ser chamado, coisa que eu discuti naquele vídeo do Etapa que não existe. No Etapa, quando eu ficava... Agora eu já sei que eles funcionam com sistema de aplicativo, mas no Etapa tinha essa problemática na minha época de você ter que ficar aguardando em fila. Já lá na Vila Mariana e na Paraíso você tem lugar para estudar e é super tranquilo porque o poliedro tem um sistema de monitores. Então tem um monitor sempre dentro da sala que é um aluno bolsista e a sala é bem tranquila de maneira geral, hora ou outra tem uma conversa, mas é de maneira controlada. Então, como eu disse, o poliedro é muito organizado. Então você consegue estudar na sala de estudo, que é a sala de espera, de maneira tranquila até ser chamado. Isso tanto no Paraíso quanto na Vila Mariana. No entanto, na Paraíso deve se atentar a um fator. Na Paraíso, o prédio onde se localiza o plantão de dúvidas não é o mesmo prédio em que se localiza o cursinho. O prédio do plantão de dúvidas, ele fica por volta de 2 minutos andando, não é longe, de maneira alguma é longe, é super viável ir andando, é tranquilo. Ele não se localiza no mesmo prédio. Na Paraíso, vocês vão ter essa problemática de não ter cantina e de quando vocês quiserem ir para o plantão de dúvidas, vocês vão ter que se deslocar. Então, isso é de maneira geral, essa é a estrutura. O poliedro funciona muito, muito bem. A equipe de coordenação, ela é muito prestativa. Todos os problemas que eu tive, de maneira geral, eles foram resolvidos. Alguns antes e outros depois, mas foram resolvidos. Coisa que eu já não experimentei no Etapa, então isso é um ponto positivo do poliedro. Outra coisa muito legal do poliedro, que também existe no Etapa, mas de maneira bem racionada, é o apoio psicológico. No poliedro, pelo menos da Vila Mariana, onde eu participava, onde eu era aluno, cada andar tinha uma psicóloga. Você podia ficar à vontade para ir em qualquer andar. Eu, por exemplo, eu estudava no 6º andar e eu gostava da Natália, que era uma psicóloga do 5º andar. No meu 2º ano e no meu 1º ano eu gostava da Audrey, que era a que ficava no 7º andar. Você podia ficar em qualquer andar, em qualquer psicóloga. Então, basicamente lá na vila a gente tinha por volta de 6, 7 psicólogas para atender todos os alunos. Você ia na sala dela, falava: oi, meu nome é Rômulo, por exemplo. Chegava e falava: gostaria de marcar uma consulta. Essa consulta ela poderia ser, por exemplo, para fazer plano de estudo. Você chega no poliedro, você é convidado para fazer o plano de estudo, então você pode fazer um plano de estudo com monitoramento da psicóloga. E o apoio psicológico como um todo. Você podia chegar ali e trazer suas questões filosóficas, do tipo: meu Deus do céu, estou muito mal, não consigo fazer A, não consigo fazer B, não sei se eu vou passar esse ano, meu Deus, me ajuda, Natália. Qualquer questão, você poderia levar até eles e eles resolveriam, ou eles trabalhariam. É um apoio psicológico básico, não é você ficar 2 horas em sessão deitado no divã, mas ajuda muito e eu acho um ponto muito positivo do poliedro. Em geral, eu
super recomendo o Poliedro, mas a gente tem que se atentar a um fator, que é o fator financeiro. Infelizmente, o Poliedro ele não é um curso barato, ele é um curso muito elitizado por conta da mensalidade, porém eles têm uns projetos bem legais, que é o concurso de bolsa. Legais naquela, né? Eles se validam, o cursinho se valida pelas aprovações, então eles tentam buscar os melhores alunos. Super recomendo vocês fazerem um concurso de bolsa. Eu, por exemplo, sempre que eu fazia o concurso de bolsa, eu ganhava 50%, 60%. Eu nunca consegui ganhar altas bolsas pelo concurso de bolsa. Conheço amigos que conseguiram, mas eu não tenho esse nível de capacidade intelectual, porque as provas deles não são fáceis. É de médio para difícil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado alguém de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem que eu fale sobre mais algum cursinho ou sobre como é estudar sozinho, não sei. E vai lá no Instagram, que tem um post bem legal sobre redação. Daqui a alguns dias, como eu consegui tirar 9,5 e 9 nas redações Unifesp, Unesp. Essas redações Unesps doidas que a gente tem que fazer aí pela vida. Então é isso, gente. Tchau, tchau.